abram esse primeiro arquivinho aqui, ó, unidade 2, filas e listas ordenadas, parte 1, que é esse arquivinho que está aberto aqui, ó, parte 1. Olhem, por favor, lá na página, nas páginas aqui, ó. Se você abrir esse arquivinho na página, até a página 11, a página, aqui, ó, páginas 10 e 11, por favor, dê uma olhadinha nesse arquivo nas páginas 10 e 11. Aqui eu fiz a implementação do algoritmo de fila dinâmica utilizando linguagem Java. Aqui eu fiz utilizando linguagem Java. E aqui com vocês, como o nosso curso é em linguagem C, aqui eu implementei o mesmo algoritmo, ó, em linguagem C. Então, por favor, quem puder já baixar esse código, vou botar ele do ladinho da nossa aula, ó. Vou botar ele aqui, ó, bem embaixo da nossa unidade 2. Vou botar aqui bem embaixo da nossa unidade 2, tá? Código-fonte em linguagem C com fila. Por favor, abram esse código. Abram ele. Abram no compilador, tá, gente? Abram ele no compilador. Ah, beleza, bem lembrado, Emanuel. O Emanuel está me lembrando aqui de eu mandar o feedback. Eu esqueci de mandar para vocês o feedback, né, da semana da avaliação. Deixa eu aproveitar e mandar logo. Essa universidade é a UDF. A prova que vocês fizeram foi de estrutura de dados. Ficou faltando mandar o feedback. Gerar e anexar o relatório parcial. Enviar feedbacks. Bom, vocês vão receber agora, estou mandando por e-mail os feedbacks. Desculpa, eu esqueci de enviar. Deixa eu só confirmar se tá indo aqui. Eu só havia mandado para vocês os gabaritos, né? Desculpem, viu, gente? Por algum motivo eu esqueci de mandar os feedbacks, mas o Emanuel me lembrou. Obrigado, Emanuel. Então, estou mandando agora os feedbacks. Então, ele vai gerar um arquivo aqui, ele vai anexar e vai mandar para vocês. A Verônica disse que no feedback dela ela vai chorar. Eu acho que não, Verônica. Você é uma ótima aluna. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso conteúdo, enquanto ele está mandando ali os feedbacks. Então, ó, vocês estão recebendo o arquivo com feedback, tá? Não deixem de analisar aqui essas questões, e aí está indo também um relatório que eu coloco com a performance de vocês, o que vocês acharam da prova, o que vocês acharam. Nessa primeira prova, eu perguntei sobre a minha didática e o meu conhecimento. Esse verdinho aqui é excelente, e esse verde mais escuro é bom. E aqui as quantidades das questões, e aqui um detalhe do que você tem que rever nas questões, tá? Analisem esse detalhe, gente, porque eu não sei se eu já comentei com vocês. A questão que você erra, ela volta nas suas provas mais na frente, tá? Então, as questões que vocês errarem, ela volta nas suas provas. Então, por esse motivo, eu coloco aqui, ó, por exemplo, ó, no feedback desse aluno aqui, que acabou de sair do meu e-mail, ó, dos assuntos sobre vetores e matrizes, ele errou as duas questões, esse aluno aqui, ó. Então, eu coloco aqui embaixo, ó, qual a questão que ele precisa rever e o porquê.
Então, não deixem de analisar isso daqui. E havendo dúvidas, ó o que eu escrevo no final, ó. Por favor, não deixe de rever essas questões. Identifique a razão que fez com que você errou e, havendo dúvidas, não deixe de me procurar, ó, gente. Eu acho que nenhum outro professor na face da Terra faz isso aqui, ó. Te fala questão por questão qual que você errou, te explica o motivo, te dá a referência, te mostra aqui, ó, e ainda fala assim, ó, me escreva para tirar dúvida dessa questão caso ainda fique. Eu não posso deixar com que vocês fiquem com dúvidas, porque vocês são de sistemas de informação, e sistemas de informação é um curso pesado, tá? Ó, e esse último gráfico eu te mostro a sua posição, o que tem, o que você acertou. Então, por favor, analisem esse relatório e me escreva caso você tenha alguma dúvida. Eu vou te atender. Se você tiver com uma dúvida numa questão e eu não conseguir tirar essa dúvida por e-mail, eu marco uma videochamada com você e a gente resolve esse assunto. Por favor, não deixem ficar dúvidas, tá? Então já está aí, já foram enviados, já está na letra C. Ó. Emanuel acabou de receber. O Emanuel, eu acho que ele gabaritou essa prova, não foi, Emanuel? Ó, o Emanuel, posso abrir aqui a sua prova, Emanuel? Pode, ó. O Emanuel, não. Ele bateu na trave, ó. Acertou 9 das 10 questões. Parabéns, Emanuel. Fiquei muito contente. Enquanto a performance da turma foi de 42%, a sua foi de 90%. Parabéns. Então, aqui no final eu coloco a única questão que você errou, Emanuel. Por favor, dá uma olhada nela, questão número 3. Ó. E aí, olha aqui a posição do Emanuel no gráfico. Aqui eu dou os detalhes do que vocês acharam da prova. Ó, na prova o que caiu, ó, ele acertou 90%, errou uma questãozinha de, não acredito, estrutura de repetição. Emanuel, tu errou logo a mais fácil de estrutura de repetição. Ó, a performance do Emanuel foi de 90%. E aqui a posição dele no gráfico. Ó. Esse gráfico aqui, está lá no final do relatório 6, mostra a sua posição na turma, tá vendo? Ó, o Emanuel está aqui na artilharia com 9 questões acertadas. Parabéns, Emanuel. Faço votos que você continue assim e que a turma toda te acompanhe, viu, gente? Quero ver esse gráfico todo aqui, ó, bem na pontinha na próxima avaliação. A próxima avaliação ela é mais tranquila. Vou falar logo dela agora, já que a gente está aqui. Vamos abrir esse código que eu acabei de mandar para vocês. Ó, o feedback já está na letra G, tá? Os dois Gustavos aí já receberam. Por favor, abram esse aí está processando aqui e mandando. Abram esse código aí, ó, que eu coloquei no Blackboard. Vamos analisar esse código. Vamos analisar juntos, ok? Todo mundo com ele aberto, que a gente vai passar linha a linha. Eu gostaria que, primeiro, que vocês rodassem o programa. Roda ele aí, ó. Vamos rodar juntos. Eu vou executar aqui também, ó. Por favor, rodem ele. Olha lá, compilando. Executem ele junto comigo, que aí a gente vai fazer um teste. Primeiro a gente vai rodar o programa, vai vê-lo funcionando, e aí a gente vai analisar linha a linha. Capacidade da fila. Tá todo mundo aí junto comigo? Por favor, rodem aí. Vê se ele está pedindo para vocês aí a capacidade da fila, ó.
Quem já leu o material lá sabe o que é uma fila, né? Uma fila é uma estrutura linear na memória que o computador utiliza. Por exemplo, ó, um ótimo exemplo para eu mostrar aqui para vocês. Ó, um ótimo exemplo para eu mostrar e falar de fila. Eu não estou mandando para vocês o feedback da prova da semana passada. Eu estou utilizando dentro da memória do computador a estrutura de fila. Alguém aí pode me dizer por que eu estou... Ó, um exemplo aqui. O programa que está gerando feedback de vocês, está vendo? Ó? Agora ele está gerando feedback do Jefferson, está processando, já foi 57%. Ó. Esse processo é bem pesado, o que ele faz? Ele vai lá, pega toda a sua prova, vê as questões que foram sorteadas para você, vai no banco de dados, vê a opção que você marcou, depois ele vai, escreve no Word o que você errou, tudinho, por isso que ele agora está em 60%. Ó. Isso daqui, é até bom que isso esteja acontecendo, é um exemplo de utilização de fila. Eu estou enfileirando aqui, ó, o que eu fiz? Eu peguei, montei um vetor na memória com o nome de vocês, montei um vetor na memória lá com os dados da Ana, do André, do Caio Vitor, do Gabriel, do Rogério Lima, do Rubens Henrique, do Anderson Alves, da Camila Alves, do Cícero, do Domingos Gomes, do Emanuel, do Fábio Marras. Eu montei um vetor na memória e aí enfileirei eles dentro da memória RAM e fui processando e fui jogando numa fila, ó. E aí eu mando, processa essa fila para mim. O que a gente está aprendendo na aula de hoje é olha que legal, vocês estão vendo aqui na prática a utilização disso. O que é o conceito de fila e de pilha dentro da computação? A fila, igual está aqui no nosso material, ó. Eu vou até abrir o primeiro arquivo, o arquivo aqui, ó. Olha o conceito de fila. Eu vou até subir lá para a gente ver o conceito, ó. Fila. Olha que legal, está lá na página 7, ó. Uma fila é um tipo especial de lista linear em que as inserções são realizadas num extremo e as remoções no outro. Pense numa fila de um banco. Pense numa fila de um banco. A primeira pessoa a ser atendida foi a primeira pessoa que chegou na fila. A última pessoa que chegou lá no rabo da fila vai ser a última pessoa a ser atendida. No computador, você tem que definir se você vai utilizar um processo first in is the first out, que é o caso aqui, FIFO, tá vendo ali, ó, no segundo parágrafo? Ou seja, a primeira rotina de processamento que entra na fila, ela é a primeira a ser executada pelo processador, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Quando eu chego aqui na minha aplicação e disparo esse processo aqui, ó, eu chego aqui na minha aplicação e disparo esse processo de geração de feedback. Então, o que acontece? Deixa eu abrir aqui a aplicação. Então, tá lá, ó, ele está agora em 73%. E aí, aqui atrás, ele está gerando o relatório de vocês. Ó. Então, o que ele faz? Eu tive que enfileirar isso. Eu abri um struct de vetor na memória, coloquei nesse struct os dados, e aí eu vou agora, é uma fila dentro de outra fila. Eu tenho uma fila maior de alunos, e dentro dessa fila maior eu tenho uma fila menor de questões daquele aluno. Então, para esse aluno aqui, por exemplo, está processando agora, ó, ele pegou questão por questão desse aluno, montou, escreveu aqui no arquivo do Word, salvou, empacotou isso e jogou numa fila para envio do e-mail. Aí agora ele entrou em outro, ó, entrou em outro aluno, processou os dados dele, leu lá as questões que ele acertou, as questões que ele errou, escreveu aqui o que ele precisa fazer, montou o gráfico e disparou. Isso aqui é um conceito de fila. Eu precisei fazer o enfileiramento dos alunos dentro de um vetor de structs. Por isso, vocês viram na unidade passada vetores de struct.
Justamente por quê? Porque a gente vai precisar deles agora, nesse conceito. Então, voltando aqui no arquivo, ó, a fila é isso. Aí ele tem dois comandos na fila. Ele tem o comando de inserir um elemento, e aí as inserções são sempre feitas no final da fila, e o comando de kiwi, que ele coloca e remove um elemento do começo da fila. O Cícero está perguntando, professor, o senhor usa o RGM para fazer isso? Sim, eu precisava ter uma chave, né? Uma chave primária. E eu uso o RGM para poder enfileirar. Então, eu crio uma fila com os RGMs de vocês. Depois, o algoritmo vem lendo essa fila e vem processando elemento a elemento dessa fila. Nesse programa específico, eu não trabalho com threads. Por que eu não trabalho com threads? Porque, como eu uso o Microsoft Word para poder escrever dentro dele e fazer o relatório de vocês, se eu utilizasse thread, o servidor da Microsoft ele se perde. Ele começa a gravar dados de mais de um aluno no mesmo relatório. Então, eu não fiz threads, eu enfileirei isso, criei um struct de aluno. Dentro do struct de aluno, eu criei um struct de questões. Dentro do struct de questões, eu criei um struct de alternativas. Eu enfileiro isso e mando o algoritmo processar. Aí ele entra, vê quais são as questões que você fez, quais que você acertou. As que você não acertou, eu pego o motivo pelo qual você não acertou, e aí eu vou fazendo. Então, foi ótimo estar acontecendo isso, e aí agora a gente já está aqui na letra V, ó. A Verônica acabou de receber o relatório dela, já deve estar finalizando. Então, esse é um ótimo exemplo para a gente ver os conceitos de enfileiramento. E aí, como é que a gente faz? Vou voltar aqui nesse programa que eu pedi para vocês executarem. Ó. Abram esse programa, vai lá, ó, no menu Executar, vai na opção Executar, ó, que é a opção F11. Então, tá lá, vou rodar essa aplicação. Primeiro, vamos fazer um pequeno teste nela, tá? Lembrando que essa daqui eu fiz em linguagem C, e já postei esse código lá no Blackboard. Vamos botar uma fila pequena, tá? Coloquem uma fila de 5 só. Coloquem 5, tá? Só para a gente fazer um teste, ó. E dê Enter. Professor, o que é essa fila de 5? Vamos supor, por exemplo, que eu tivesse 5 alunos. Vamos supor que a minha turma só tivesse 5, tá? Essa turma de vocês aqui, eu acho que ela tem 38 alunos, se eu não me engano. Mas aí vamos supor que fossem só 5. Então, coloca aqui 5. Por favor, acione a opção 3 ali, ó, para a gente ver mostrar a fila. Quando você der Enter, ó a mensagem que ele vai te dizer. A fila está o quê? Está vazia. Claro, a gente acabou de rodar o programa. Vamos agora inserir um elemento na fila, ó. Por favor, junto comigo, ó, todo mundo aí junto comigo. Acione a opção 1. O Emanuel está comentando aqui, professor, o senhor poderia algum dia mostrar essa parte do código do seu programa? Posso, hoje mesmo, se vocês quiserem. Me lembra lá no final da aula, eu abro e mostro para vocês o momento que eu enfileiro isso e que eu mando para vocês. Então, por favor, vamos colocar aqui o 1, ó, opção 1, inserir um elemento. Vamos fazer de conta que eu tenho 5 alunos, a gente criou uma fila com 5 elementos, e vamos colocar as notas deles, tá? Então, vamos lá, o primeiro aluno, por exemplo, ele tirou 3,5, por exemplo, tá? Coloquem aí, 3,5, ó. Se você der a opção agora de mostrar a fila, por favor, acione a opção de mostrar a fila. Todo mundo aí, ó, 3. Você vai ver que agora... eu estou ignorando ali Ajustem isso no código, tá? Ele está pegando só a parte inteira. Então, ali, ó, eu tenho agora a primeira nota. Vamos inserir mais um elemento. Chegou um novo aluno, fez a prova. Então, vou lá, ó, todo mundo junto comigo. Opção 1.
Opção 1. Esse outro aluno, ele tirou a nota, ele é o Emanuel, ele tirou a nota 9, ó. Tá, quase gabaritou a prova. Nota 9, então tá lá. Vamos exibir a fila agora, ó. Mostrar a fila, opção 3. Quando a gente pede para mostrar a fila, então tá lá. Agora eu tenho 2 elementos na fila. Eu tenho um aluno que tirou a nota 3 e um aluno que tirou a nota 9. Vamos inserir mais um elemento, tá? Opção 1. Esse novo aluno tirou a nota 6, por exemplo. Então, vamos lá. Qual é a nota desse aluno? 6. Então, tá lá. Vamos mostrar a fila, por favor, todo mundo. Opção 3. Observe que agora a gente tem, ó, 3, 9, 6. Agora, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Nós vamos remover um elemento da fila, tá? Vamos remover o elemento do meio, só para a gente ver como é que vai ficar isso daí, ó. Então, acione a opção 2, remover elemento, todo mundo junto comigo. 2, remover elemento, dá Enter. Ele vai remover o primeiro elemento. Por quê? Porque é fila. Fila é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Quando a gente refizer esse programa aqui usando a pilha ela só remove no topo. A fila, ela só remove no começo. Professor, onde é que está isso? Está lá no material que vocês receberam. Então, aí ele removeu o primeiro elemento, saiu fora. Vamos mostrar a fila agora. A nossa fila agora, por favor, acionem a opção 3. Vocês vão ver que a fila agora, ela tem somente a nota 9 do Emanuel e a nota 6 lá do José da Silva. O Emanuel está perguntando, não é possível escolher o elemento a ser removido? Não, igual está lá no material. Olha lá, ó. Lá no material a gente deixou isso bem pronto, finalizou os envios, tá, gente? Deixa eu abrir aqui. Olha lá, feedbacks enviados. Então, vou pegar aqui, por exemplo, o de um aluno qualquer e está lá o e-mail com as suas opções, e todos em feedbacks enviados, ok? Então, voltando, ó, o Cícero até comentou aí corretamente, ó, o primeiro que entra é o primeiro que sai, olha lá, ó. A ordem está lá na página 7, ó. A ordem de saída dos elementos corresponde diretamente à ordem de entrada dos elementos da fila. De modo que os primeiros elementos que entram serão os primeiros elementos a sair. Que tem que ser assim, por exemplo, quando eu disparei os e-mails de feedbacks para vocês, o primeiro e-mail que tem que chegar aí, óbvio, tem que ser o primeiro que eu botei na fila. Senão, o sistema ele vai se perder. Ou ele vai se perder, ou ele vai correr o risco de fazer o quê? De mostrar dados numa fila de um elemento errado, ou o retiramento errado. Então, por conta dessa situação, não esqueçam mais, a fila ela tem essa característica. No próximo, o outro arquivo, que é esse arquivo aqui, ó, é o arquivo número 2, ó, unidade 2, pilhas, filas e listas ordenadas, parte 2, a gente fala de pilha. Pilha já é diferente, eu vou até abrir aqui para vocês, ó. Na pilha, o Emanuel está perguntando, por que usar fila em vez de lista? A fila é uma lista. A fila é uma lista ordenada. Está até aqui, ó. É um tipo especial de lista linear. Ei, Emanuel, tu não leu o material não, né, capeta? Tu tá fazendo umas perguntas tão toscas hoje que... Misericórdia. Por que usar uma fila em vez de lista? A fila é uma lista linear, com uma característica específica, que é essa que eu falei para vocês. Então, ó, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Abra o código aí, abra o código.
Vou aproveitar então, já que o Emanuel está dando mancada, vai lá, Emanuel, me diga aí qual é a linha que eu estou promovendo a característica da lista linear de fila, que o primeiro que entra é o primeiro que sai. Abra o código aí. Primeiro quem vai responder é o Emanuel. Emanuel, fala aí para mim, qual é a linha que a gente está promovendo a retirada do elemento da fila? Abre o seu código aí. Já pesquisem aí também, porque eu posso partir do Emanuel e passar para outro. Por exemplo, alguém que eu tenho certeza que vai saber responder essa é o Rogério. Rogério, tá aí, Rogério? Rogério Lima Chagas. Se pronuncia aí, Rogério. Tenho certeza que o Rogério vai saber dizer qual é a linha que a gente está retirando, está promovendo a fila. Se eu tivesse lido o material, né? Mas eu E, acho que é a linha 28, tá? Tá para remover, né, o elemento. na linha 28, a gente tem o método que remove, mas Aqui não é remove. essa Ah, linha especificamente que está promovendo a fila. A linha que está promovendo a fila é justamente a linha 31, ó. É a linha 31, ó. Observem a linha 31. A linha 31 tá fazendo a retirada, ele está setando o valor do cara do primeiro elemento com zero, e aí está decrementando na linha 32 a nossa fila. Ó. O que a linha 30 está fazendo? Ela só está verificando se a gente tem espaço na capacidade para fazer tirada, que é justamente o que está lá no material. Ó. Eu vou abrir com vocês o material. Por favor, deem uma olhadinha na página 8. Ó. Olha aqui, ó. Os dois problemas que a gente tem da implementação de fila, ó. As inserções são feitas sempre no final da fila e as remoções no começo. Então, para a gente fazer a remoção, a gente tem que saber se ela não está cheia. Ó. Quando inserimos um elemento, a gente tem que ver se ela ainda tem condições de receber um novo elemento. Vocês lembram que no exercício que a gente acabou de rodar, a gente criou uma fila com 5 elementos? Então, se eu mandar o comando de inserir um elemento com os 5 já preenchido, ela tem que dar um erro. Ela tem que estourar. Que é o que a gente está fazendo, ó, na linha 21, ó. Na linha 21, eu estou verificando se eu ainda posso colocar um elemento. Então, professor, um exemplo de uma questão que vai cair na avaliação de vocês. Eu vou falar assim, por exemplo, ó, aponte no código anexado qual é a instrução que, por exemplo, essa que está marcada aí. Qual é a instrução que verifica se ainda há espaço na fila? Olha uma pergunta que eu posso fazer para vocês. Que eu posso não, que com certeza pode cair, porque ela já existe no banco, né? Eu estou lembrando aqui mais ou menos de questões que eu tenho com isso. Então, nesse caso, vai ter lá nas alternativas. Esse código está entre a linha 28 e a linha 34. Esse código está na 21. Esse código está entre a linha. Agora, cuidado, ó. Por que vocês têm que estudar antes? Observe que o método main, por favor, desçam lá na linha 54. Todo mundo. Desçam lá na linha 54. O que a gente tem na linha 54 em diante? A gente tem a implementação do método principal, tá vendo? Ó? A implementação do método principal. Olha o que eu tenho lá no switch case, ó. No switch case. Eu tenho, caso for a gente está inserindo um elemento. Caso for 2, a gente está removendo um elemento. Bem aqui, ó, na linha, entre
Bem aqui na linha 74, eu tenho a chamada do método de inserção. Então, olha o que pode cair na sua avaliação. Eu posso perguntar para você assim, ó, qual é a linha responsável pela inserção de um elemento na fila? Se o cara não leu o material, não assistiu nossas aulas, não reviu nossos vídeos, ele corre o risco de chegar aqui na linha 74, que vai estar lá nas alternativas, óbvio, né? A linha 74 vai estar lá numa das alternativas, e como tem a palavra inserir aqui, ele pode falar assim, então a linha 74 é a linha responsável por inserir um elemento na fila. Aí eu pergunto para vocês, verdadeiro ou falso? Ninguém quer responder, né? Falso, porque não é a linha 74 que está responsável pela inserção. Aqui eu só tenho a chamada do método. A linha responsável pela inserção é, nesse caso aqui, ó, são as linhas 23, que abre o espaço, e a linha 24, que recebe o valor e coloca lá, ó. E a linha 25 empurra a fila para frente. Olha que beleza. Então, o que o Emanuel está dizendo que hoje está sem segurança de resposta. Então, olha só, aqui no código, no material, eu apresento esses detalhes, tá? Só que no material eu coloquei o código em linguagem Java, para quem quiser implementar em Java. E aqui eu botei no Blackboard, ó, bem aqui, o código-fonte em linguagem C, que é o mesmo que vai para a prova. Ou seja, eu estou entregando para vocês com 3 semanas de antecedência, para que vocês estudem isso e não precisem ver isso na hora da avaliação. Porque na hora da avaliação não dá tempo. Não dá tempo. Não pensem que é porque a prova é online, é em casa, posso consultar, que eu vou deixar para estudar na hora. Se deixar para estudar na hora, o resultado não vai ser muito bom, ok? Então, voltando lá no nosso arquivinho, ó, aqui a gente tem a ideia de implementação de uma fila, tá? O conceito de fila é justamente esse, ó, que a gente só pode rever remover na ponta, na frente dela, tá? O Cícero está perguntando, professor, o que é o asterisco na frente da linha 12? É uma chamada de ponteiro, olha só, é uma chamada de ponteiro. Toda vez que você vir o asterisco, por isso que eu gosto de utilizar a estrutura de dados com linguagem C. O que a gente está fazendo com esse asterisco? Seria bom a gente fazer um exercício aqui para a gente ficar bem claro a questão do asterisco. A gente vai ver mais claro isso aqui, ó. Abram, por favor, a página inicial do seu Blackboard. A próxima unidade, a próxima avaliação, aquela do dia 14 de outubro, a terceira, a gente vai estar basicamente de ponteiros de memória, tá? Mas deixa eu dar uma palhinha antes aqui, tá? Eu vou dar uma palhinha. Eu vou mostrar para você. Vou abrir um arquivinho aqui, ó, arquivo fonte. Deixa eu copiar primeiro esse código início aqui, ó, só para não ter que repetir. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Abrir novo arquivo fonte. Essa pergunta do Cícero é importante. Então, para respondê-la, eu vou fazer um programinha assim, ó. Intmain. Deixa eu copiar logo aqui, que já está prontinho. Vou até isso aqui. Para responder a pergunta do Cícero, eu vou fazer um programinha bem rapidinho aqui. Ó. Inclusive,
Vamos fazer juntos? Eu acho importante a gente fazer isso juntos. Vamos fazer o seguinte, vou fazer junto com vocês, ó. Por favor, abra um programinha novo aí. Abra um programinha novo aí. Arquivo, ó. Vou fazer junto com vocês, tá? Arquivo, novo, arquivo fonte. Se o seu tiver em inglês, vai ser File, New, Source File. Se o seu tiver em inglês e você quiser mudar para português, me pergunta como é que faz que eu te explico, tá? Então vamos lá, arquivo novo. Coloquem aí, ó. Põe uma biblioteca aí para stdio. A gente só vai precisar dela. Eu vou pedir aqui para o usuário digitar um número aqui, ó. Eu vou botar num 1 e num 2. Declarem aí, num 1 e num 2. Eu vou fazer devagar para todo mundo fazer junto comigo, tá? Ó, cria um arquivo novo. Já vou salvar logo esse arquivo, que ele com o nome, coloque ele no seu diretório aí, coloque ele com o nome de ponteiro. Coloque ele com o nome de ponteiro, tá? Ponteiro, ó. Ponteiro. Só para a gente... Coloque ele com o nome de ponteiro. Ponteiros. Só para a gente... Eu vou fazer devagar para todo mundo me acompanhar. Declara ali duas variáveiszinhas, no 1 e no 2. Quando tiver todo mundo junto comigo, eu vou partir para a próxima etapa. Quem já está igual a mim, por favor, coloca aí. Coloca que já está ok. Ok. Então, ótimo. O Caio já está igual a mim, o André, o Juan, beleza. Então, pronto. Então, vamos para a próxima etapa. Ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para vocês solicitarem para o usuário informar o valor de NUM1 e de NUM2, tá? Então, coloque assim, ó, informe NUM1. Coloquem aí para mim, por favor, assim, ó, informem NUM1. E agora, scanf, vamos pedir o valor, vamos capturar o valor, tá? Percent i de inteiro, e vamos colocar na nossa variável, ó, e comercial, que é o endereço de memória, 1. Vou fazer devagar para todo mundo me acompanhar, que eu quero que todo mundo faça isso aqui junto comigo, tá? Ó, já pede no 1 e no 2, ó, informe no 2. Informe no 2. Obrigado. Verdade. Ó, eu tô com Python na cabeça aqui. Obrigado, Emanuel. Tava faltando o F do printf. Tô com Python na cabeça. Printf. Obrigado. Então, ó, só para a gente ver se tá correto, vou pular uma linha aqui e vou botar aqui, ó, barra N, valor de 1, ó, valor de num1, e vamos imprimir num1 e valor de num2. Vou fazer devagar para todo mundo ir junto comigo, ó. Vou esperar todo mundo ficar junto comigo, tá? Por favor, todo mundo junto, para a gente não ter erro. Então, ó, informe num 1, eu vou botar ali 5. Informe num 2, eu vou botar 10.
Então, tá, opa, faltou eu fazer o quê? Faltou eu botar o percent S aqui, ó, percent I. Vou botar percent D de propósito, tá? Só para a gente ver que é a mesma coisa, tá? Tudo bem? Façam igual eu fiz, ó. Vou colocar o percent D na hora de exibir, só para a gente relembrar que é a mesma coisa, tá? Então tá lá, informe o valor de num 5, informe o valor de num 10, de num 2, 10. Por favor, vejam se o de vocês está igualzinho ao meu. Eu vou esperar, porque eu quero todo mundo igual a mim. Quero todo mundo igualzinho a mim. Quem já tiver igual a mim aí, já já roda o programa e aí coloca aí, ó, coloca OK também, só para eu ver quem tá igual, quem tá junto comigo, para eu saber que se eu posso ir ou não. Ó, o Israel já fez, o Rogério, o Gabriel, o Juan, Emanuel, ótimo, muito bom. Jefferson, muito bem. Natanael, ótimo. Só meninos? Meninas? Nenhuma? Camila, Ana, Vitória. Por que só os meninos? Ou as meninas não querem programar hoje? Por que só os meninos? A Verônica falou para eu me acalmar. Desculpe, Verônica. Vou esperar pelo menos uma das meninas dizerem que fizeram, ok? Para eu passar para o próximo. Quero todo mundo igual a mim, para a gente não ter erro, para a gente fazer juntos e ficar bem claro. O Ian, o André, ok. Pronto, a Verônica fechou. Então tá. Ana e a Camila, deixa eu ver quem mais. A Camila também, ok. Mas fez mesmo, Camila? Ou só botar aí, em Ana? Ou só colocar ok para eu ficar quieto? Fizeram mesmo? Então tá, vou acreditar em. Então pronto. O que que eu vou pedir para vocês fazerem agora, ó? Todo mundo junto, ó. Eu vou pedir para vocês fazerem um código para trocar, ó. Colocar aqui o código para trocar os valores, de posição, ó. Colocar aqui o código para trocar os valores de posição. O que eu estou pedindo para vocês fazerem? Quem pode me dizer o que é para ser feito aí nessa linha, ó? O que é para ser feito bem aqui, ó? Fim da instrução de troca. Fim da instrução de troca. O que é para colocar aqui na linha 11? Qual é o código que vai ficar aqui na linha 11? Quem é que pode me dizer? Eu quero que só troque os valores de posição na memória. Quero só que vocês troquem eles de lugar. Quem é que pode me fazer isso? Quem é que pode me dizer o que vai ficar ali na linha 11? Condição de loop, o Anderson falou. Condição de loop. Condição de loop, if else, o Renato falou if else. Ainda não. O que eu vou botar ali na linha 11? Eu só quero trocar os valores de memória. O que está em num 1 vai para num 2 e o que está em num 2 vai para num 1. Só para a gente, na hora de imprimir eles na ordem trocada. O que eu preciso ter ali na linha 11? Vai precisar de uma variável auxiliar. Ó, muito bom. O Anderson já matou a charada aí. Então, vou botar aqui, ó, int auxiliar, ó.
O Anderson já matou ali, ó. O professor vai precisar de uma variável auxiliar. Então, int auxiliar recebe no 1, ó. No 1, não, vocês vão me dizer, o que eu vou botar agora na linha 12? Em vez do Anderson, outra pessoa agora responde. Não, não responde agora não, Anderson. O Kelvin, ó, no 1 recebe no 2. Muito bom. No 1 recebe no 2. Muito bom. O que eu vou fazer agora na linha 13? Sem ser o Kevin e sem ser o Anderson. Outra pessoa responde agora. O que eu vou fazer na linha 13 agora? Num 2 recebe auxiliar. Muito bom, Domingos. Muito bom. Num 2 recebe auxiliar. Muito bom. O Gabriel também respondeu correto. Ó, tá lá, ó. Por favor, façam esse ajuste que vocês mesmos já falaram. O Emanuel está perguntando se uma função de troca chamada cert daria certo. Daria. Só que, para esse exercício aqui, eu vou pedir para vocês fazerem assim, no braço, tá? Porque a gente vai tirar essa função daí de dentro. Então, olha só. Vou botar 5 no valor de num 1. Vou botar 10 no valor de num 2. Olha lá que ele trocou, ó. Até aqui, todo mundo entendeu o que nós fizemos? Coloque aí, escreva aí, entendi, só para eu saber se está tudo ok. Por favor, coloque aí, entendi. Não se preocupe que na hora da edição do vídeo eu vou tirar essa partezinha que eu fico perguntando para vocês, tá, gente? Então, ótimo. Beleza. Se alguém não entendeu, coloca aí, ó. Escreve aí para mim, misericórdia, só porque aí eu explico de novo. Escreve aí, se alguém não entendeu, escreve misericórdia. Ó, o Cícero. Cícero pediu para eu repetir. Então tá lá, ó. Vou repetir. O que a gente fez das linhas 4 a 8? A gente promoveu entrada de dados. Ó. A Ana também pediu para eu repetir. Então eu estou repetindo, ó. Ana e Cícero, ó. Olha que legal. O que a gente fez aqui? A gente fez a entrada de dados, tá vendo? Entrada de dados, ó. Informe número 1, informe número 2. Tudo bem? Entrada de dados. A gente guardou o primeiro número, olha lá, ó, o usuário digitou 5, a gente colocou aí no 1, o usuário digitou 10, a gente colocou aí no 2. Então, essas duas partes aí da tela que estão marcadas, que estão achuradas, essas duas partes, são a mesma coisa. A gente colocou o 5 em 1 e o 10 em 2. O usuário digitou esses números. Aqui, ó, está o processamento. O que foi feito no processamento? No processamento, a gente fez o seguinte, ó. A gente fez a troca de dados. O valor 5, que estava na variável num1, foi para o num2, olha lá, ó. E o valor que estava em num2, que era 10, foi para num1. Para isso, o Anderson sugeriu aí no chat que a gente declarasse uma variável auxiliar. Tem até um jeito de fazer esse código sem declarar a variável auxiliar. Vou até falar para o próprio Anderson. Anderson, me dê uma solução. Tem como fazer isso só com as duas variáveis, no 1 e no 2. Pensa aí e me fale daqui a pouco. Isso serve para o Rogério também, viu, Rogério? Rogério Emanuel. Rogério, Emanuel e Anderson. Eu quero que vocês pensem numa forma que existe de fazer essa troca sem uma variável auxiliar. Pensem aí e me falem. Daqui a pouco. Não é para pesquisar na internet, não. É para pensar. Sem usar... Não, do jeito que está aí. Sem usar assert, sem usar a variável auxiliar. Fazendo no braço. Então, continuando aqui a dúvida. Então, olha só. Ana e Cícero, o que a gente fez? A gente... Não, sem usar array.
usando só essas duas variáveis aí, no 1 e no 2. Pensem aí. Então, Ana e Cícero, o que nós fizemos? A gente declarou uma variável auxiliar do tipo inteiro e colocou o valor de no 1 dela. Eu vou até mostrar o que a gente fez. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu abrir um servidor aqui. 100.120. Vou mostrar para vocês de forma gráfica o que eu fiz. 52.247. 247. 2.8080. Deixa eu mostrar aqui o que eu fiz para a gente... 100, 127, 52, 247, 2.8080. Então, o que a gente fez, promoveu aqui nesse código? A gente promoveu o seguinte: eu promovi a troca desses dois. Não, mas aí você ainda está usando auxiliar, Juan Pedro. Para fazer sem o auxiliar, tá? Então, o que a gente está fazendo ali das linhas 10 às linhas 14, Ana e Cícero? A gente trocou as variáveis de lugar, ó. Eu declarei uma variável auxiliar no 1, auxiliar, e coloquei o valor de no 1 nela. Aí eu peguei o valor que estava em no 2 e coloquei dentro de no 1, ó. Por isso que eu precisei da auxiliar, para não perder o valor de no 1. E aí, o que eu fiz com o num 2? Ela recebeu o auxiliar. Isso daqui trocou os elementos de posição na memória. Por esse motivo, ó, na hora que eu mando imprimir o resultado, olha lá que legal, ele sai trocado. Por quê? Porque as linhas 11, 12 e 13 trocaram eles de lugar. Tudo bem? Então, olha só. Esse exercício ele só trocou as variáveis de lugar. Agora, isso foi só o esquente. Agora vamos começar. Olha o que eu vou pedir para vocês. Ó. Abram. Oi, pode falar. Coloque. Ó, trazer para cá. Trazer para cá a função de troca. Ó, o que eu estou pedindo para vocês aí agora. Ó. O que eu estou pedindo para vocês? Eu estou pedindo para vocês retirarem a função de troca de dentro do programa e colocarem lá fora. Quem saberia fazer isso? Não, melhor. O pedido é o seguinte, ó. Eu quero que vocês peguem essa função aí e coloquem lá fora. Fazer uma função, exatamente. Coloque aí no chat para mim quem não conseguiria fazer isso. Só para eu ter uma ideia, eu falar assim, ó. Eu não conseguiria. Só para eu ter uma ideia se eu passasse esse exercício agora, quem conseguiria fazer essa função ali fora, ó? Esse código vai sair daqui, as linhas 12, 13, 14, 15 e 16, essas linhas vão sair daí e vão virar uma função lá fora. O Juan Pedro disse que não conseguiria, o André não conseguiria, o Caio não entendeu, o Rogério também não. Eu lerdaria algumas horas, mas depois de muito choro, eu iria conseguir. A crônica é outra. Oi, pode falar. Então, a solução seria na linha 18 e 19. Na linha 18, você colocava 1 igual a N2, e na linha 19, essa malandragem aí funcionaria. Funcionaria, mas isso é gambiarra. Me lembra de eu te mostrar depois, ainda hoje, como é que faria aquilo ali sem ter que a variável auxiliar, tá? Então, ó, já que alguns colegas colocaram que não conseguiriam, eu vou fazer junto com vocês, tá? Então, ó, vamos lá. Dá um Ctrl X aí, ó. Dá um Ctrl X aí. Ctrl X.
e vamos lá em cima e vamos colocar uma função chamada troca. Pode botar assim, ó, void, ela vai retornar vazio, tá? Coloque em troca. Troca, ela recebe um valor, valor 1 e valor 2. Valor 1 e valor 2. Int valor 1, int valor 2. Int valor 2. Olha, vamos fazer juntos, tá? Vou fazer junto com vocês para a gente não ter erro. Ó, eu vou fazer devagar para todo mundo fazer junto comigo, tá? Então, todo mundo lá, ó, linha 4. E lá na linha 4, void troca. O nome da nossa função vai ser troca, tá? Vamos botar em infinitivo, né? Trocar, para ficar bonitinho, ó. O verbo no infinitivo, trocar, tá? Então, ó, vamos colocar Professor, lá. Oi, pode falar. o void cria a função? Não, o void ele retorna vazio. Significa que essa função ela não vai retornar valor, ela só vai fazer alguma coisa. Diferentemente da função da linha 8, que ela retorna um inteiro, ó, tá vendo? O main, ele retorna um inteiro. Nessa daqui, ó, eu quero que ela retorne vazio, não precisa retornar valor, porque ela só vai trocar os caras de lugar. Beleza. Esclarecido? Se houver alguma dúvida, não deixem de perguntar, tá, gente? Eu vou dar um Ctrl V agora, ó. Eu dei um Ctrl V. Eu vou fazer assim, ó. Valor 1 aqui, e valor 1 aqui, e valor 2 aqui, e valor 2 aqui. Olha lá que legal, ó. Façam aí, quando todo mundo fizer, eu vou explicar linha a linha. Primeiro façam, e aí agora eu vou explicar isso daqui. Aproveitem, vai lá na linha 18 e coloquem assim, ó. Trocar num 1, vírgula, num 2. Façam essa implementação. Eu vou devagar, porque eu quero que todo mundo faça junto comigo, tá? Então, por isso que eu estou fazendo bem devagarzinho. Quero que todo mundo faça junto comigo, ó. Informe no 1, vou botar aqui 5. Informe no 2, eu vou botar 7. Vou dar Enter e a gente viu que deu alguma coisa errada. Eu quero que vocês me digam por quê. Primeiro eu quero que vocês implementem, todo mundo implementem igual a gente fez. Igual eu fiz. E aí eu vou... Quem já tiver implementado, igual está aí na tela, e tiver rodado, igual eu fiz ali, só fala assim para mim, terminei. Só para eu ver quem já... O Emanuel concluiu, ok. O Juan também. Caio, André, o Cícero, beleza. A pergunta que eu vou fazer agora é qual? Qual é a pergunta que eu vou fazer agora? Anderson, qual é a pergunta que eu vou fazer agora? Deixa eu ver quem mais está na sala para eu botar para participar. Ah, exatamente. O Emanuel já respondeu aí, ó. A pergunta que eu vou fazer é justamente essa. Por que que não funcionou? Por que que quando aquele código estava lá na linha 18, ele funcionava? E por que que quando ele foi lá para fora, ele parou de funcionar? Quem é que pode me responder isso? Por causa das declarações de variáveis, o Anderson falou.
Seria alguma biblioteca, professor? Por conta de falta de alguma biblioteca? Não, também. Essa pergunta é sempre As variáveis estão trocadas mesmo. Tá, acima tá valor e a de baixo tá número. Ah, não, poderia ser no um também, tá, gente? Quem foi que comentou aí? Quem foi que falou? Juan. Quem? Juan. Juan, ó, Juan. Poderia ser no um também, ó. Não muda o de vocês não, tá, gente? Eu vou botar aqui, só para o Juan ver, ó. Poderia ser no um também, ó. Um, poderia ser também, sem nenhum problema. Olha lá, num 2 e num 2, ó. Vou rodar o mesmo programa, ó. Viu que eu mudei? Vou rodar o mesmo programa, as mesmas variáveis, ó. Vou rodar o mesmo programa com as mesmas variáveis, porque o Juan comentou, porque os valores estavam diferentes. Os valores, o nome daquelas variáveis lá fora da função, ele não influencia, pode ser qualquer nome. Olha lá, ó. Vou botar 5, vou botar 10, olha lá, do mesmo jeito, ó. 5 e 10. Tudo bem, gente? Por que eu mudei ali? Porque o Juan ficou na dúvida, achando que pudesse ser o nome das variáveis, mas não é. Observem que o programa de vocês está com o nome de variáveis diferentes, que é o correto, né? O ideal é ter nome de variáveis diferentes. Mas observe que o meu está com os mesmos nomes. E ela não funciona. O Domingos falou, a variável deveria ser global. Se a variável fosse global, aí nesse caso funcionaria. Só que não é uma boa prática você ter variáveis globais, porque elas vão estar acessíveis a qualquer ponto do programa. Se eu tiver uma outra função lá embaixo que mexa no valor dela, o fato da variável ser global, ele vai aceitar. E isso é perigoso, tá, gente? Foi bom o Domingos ter falado nisso. Foi tão importante que eu vou até repetir. Ó. O Domingos falou, se a variável fosse global, funcionaria. Verdade. Se as variáveis declaradas na linha 11, se as variáveis declaradas na linha 11 do programa tivessem sido declaradas lá em cima, de forma global, deixa eu ver, ela não, nem assim. Nem assim. Nem assim, olha só que interessante, ó. Vou botar lá fora. Acabei de ver que nem assim, viu, Domingos, ó. Isso aqui é porque o Domingos comentou, tá, gente? Ó, nem assim, ó, ele vai funcionar, quer ver? Porque não vai funcionar, porque independente dela ser global ou local, olha lá, ó, num 5, num 2, 10, ele não vai trocar. Independente dela ser local ou global. Mas nunca trabalhem com variáveis globais, tá, gente? Só trabalhem com variáveis globais em casos estritamente necessários. Alguém pode me dizer por quê? Por que você deve evitar, sempre que possível, trabalhar com variáveis globais? Quem pode me dizer por que você deve evitar? Eu acho que eu acabei de falar agora há pouco o motivo. Por segurança, exatamente. Por quê? Porque a variável global ela é acessada por qualquer ponto do programa. Se houver uma falha, um erro de lógica, esse programa ele tem 20 linhas, que é um exercício de sala de aula, tá? Agora, imagine um programa com 300 mil linhas. Então, fica difícil você controlar quem é que está mexendo no valor de uma variável global. Tá? Evitem, sempre que possível, evitem. Então, ó, o Emanuel já deu a resposta aí, ó, necessitaria de ponteiros. Querem ver esse programa funcionar? Eu vou até pegar um código que eu já tenho pronto aqui. Para não demorar para ter que digitar do zero, eu vou botar aqui na tela e vou fazer junto com vocês
Deixa eu ver qual... Eu tenho ele já pronto, só para a gente não demorar. Ponteiro, 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 tá aqui. Então, olha só para a gente não ter que... Eu vou mostrar para vocês o ajuste. Está aqui, ó. Vou pegar esse código aqui que já está pronto, só para não ter que digitar ele do zero. Vou copiar lá e vocês vão fazer junto comigo, ó. Agora, criem essa função aqui, ó. Void trocar usando ponteiros. Vou botar aqui, ó, int. Vou voltar com os mesmos valores que eu estava antes, tá? Valor para deixar igual de vocês. Valor 1 e valor 2. Eu vou voltar com os mesmos valores aqui para ficar igualzinho de vocês, ó. Então, o que a gente vai fazer? Vou declarar a mesma variávelzinha auxiliar. Por favor, façam esse código aqui, ó. Auxiliar. Auxiliar. Ó, por favor, eu vou esperar agora para que todo mundo fique junto comigo. Eu vou esperar. O Anderson disse que ainda está em dúvida com esse negócio de ponteiro. Não se preocupe, a gente vai explicar justamente agora, tá? Ó, não se preocupe, a gente vai explicar justamente agora. Esse exercício é justamente para explicar isso. Não se preocupe. Por favor, façam essa funçãozinha aqui, ó. Ficou int. Tem que ser int aqui. Pronto. O que eu pedi para vocês fazerem? Essa funçãozinha, ó. Faltou trocar num, dois. Ah, obrigado. Num, dois. Obrigado. Eu vou trocar para ficar igual de vocês. Obrigado, Emanuel. Tinha faltado trocar o num, dois. Por favor, ó. Implementem agora essa funçãozinha. Trocar usando ponteiros. Trocar usando ponteiros. Por favor, coloquem essa função aí, ó. Observem que ela é... Eu vou até deixar ela igualzinho, tá lá em cima, ó. Eu vou declarar auxiliar e já vou colocar o valor nela, ó. Pronto, tá igualzinho a de cima. Igualzinho a de cima. Eu vou deixar até a indentação igual, ó. 1, 2. Ó. Deixar igualzinho, por favor, ó. Copiem aí. Coloquem aí. Quem estiver só assistindo essa aula, não fica só assistindo, não. Faça também, porque aí a gente fazendo o que a gente, tá, gente? Ainda está faltando num 2 na linha 7. Linha 7. Ah, obrigado. Obrigado, Gabriel. Ó, estava faltando num 2 ali na linha 7. Valor 2. Obrigado. Por favor, façam essa implementação. Quem fechou, vai agora lá embaixo no main e vai fazer assim para mim, ó. Vai lá na linha 24. Vocês estão deixando as linhas com o mesmo espaçamento para quando eu falar ficar igual de vocês, né? Ó, lá na linha 24, você vai colocar um printf assim, ó. Por favor, coloque aí junto comigo assim, ó. Trocando sem o uso de ponteiros. Trocando sem o uso de ponteiros. Aí vocês vão botar um /n assim, ó. Trocando sem o uso de ponteiros. Professor, o ponteiro usa o ID e assim define o local da memória. Exatamente.
O, o bom do ponteiro é isso. Ele não usa o valor, ele usa o endereço lá da memória. Chegou onde eu queria, ó. Chegou onde eu queria. O motivo disso aqui tudo era a gente chegar nessa conclusão. Façam isso para mim, ó. Façam para mim assim, ó. Vou tirar esses comentários aqui, tá, gente? Ó, façam isso daqui, ó. Pronto. Olha o que eu pedi para vocês fazerem. Trocando com, e aqui sem. E aí, ó, o que eu vou fazer na linha 29? Quem pode me dizer o que eu vou fazer ali na linha 29? Deixa eu escolher alguém para me responder essa pergunta. Mudar o nome da função. Exatamente. Ó, o Anderson já respondeu. Mudar o nome da função. O nome da função é o quê? Trocar usando ponteiros. Estou gostando de ver, hein, gente? Vocês estão acompanhando. Isso é muito bom. Estou gostando de ver. Excelente. E aí eu vou pular duas linhazinhas aqui, só para ficar legível, tá, gente? Vou pular uma linha aqui, ó. Só para ficar bonitinho. Ah, ficou faltando. Ei, por que ninguém me avisou? Ó, ficou faltando fechar o parêntese ali, ó. Pronto. Esse é o código que eu quero que fique, ó. Esse é o código. Por favor, deixem o código de vocês igualzinho tá o meu, ó. Olha o que entrou agora, ó. Entrou isso aqui, ó. Entrou isso daqui, tá? Deixem o código. Eu vou esperar todo mundo ficar igual a mim para a gente prosseguir juntos. Por isso que eu estou fazendo bem devagarzinho. Ah, tá. O que eu preciso fazer? Outra coisa que eu preciso fazer é passar o endereço de memória. Eu preciso passar o endereço de memória, ó. Trocando os ponteiros, eu tenho que passar o endereço de memória. Ó a novidade aqui, ó, gente. Hoje vocês vão entender muita coisa da linguagem C. Lembram por que eu acho que alguém me fez essa pergunta no ano passado, nessa mesma turma, quando a gente estava estudando a linguagem C. Se eu não me engano, foi. Eu acho que até sei quem foi. Me perguntaram assim, ó. O que era esse E comercial que a gente colocava, ó? O que era esse E comercial? Hoje a ficha vai cair para muita gente de por que isso funciona. Por favor, façam essa implementação quando tiver todo mundo igual a mim. Opa, eu botei no lugar errado ali. Não era aqui, não, era aqui. Ó. Tava com um errinho ali, tá, gente? Eu botei no lugar errado. Aqui, ó. Façam essa implementação, todo mundo igual a mim. Eu vou botar o código aqui, ó, para ficar todo mundo conseguir ver e fazer igualzinho, ó. Então tá aqui o código. Essa foi a parte que entrou, tá? Essa foi a parte nova que entrou. E aqui eu vou deixar ele executando para a gente ver que bonitinho, ó. Eu só vou prosseguir quando todo mundo tiver igual a mim. Quem já está igualzinho a mim, por favor, fala aí, ó. Ok. Só para eu. O Jefferson já está ok, beleza. A Ana também, o Domingos, o André, ótimo. Então, olha que legal isso daqui, ó, gente.
Coloquem a janelinha aí. E agora, em vez de eu explicar esse código, primeiro eu vou falar rapidamente sobre ele, depois eu vou fazer algumas perguntas linha a linha, tá? Ótimo. O Natanael já fez, o Ian, o Caio, o Emanuel também. Beleza, ótimo. O André, perfeito. Das meninas, só a Ana que tá junto comigo. Verônica e quem é a outra moça que está na sala? Deixa eu não lembro, deixa eu ver. É a Camila. A Trish. Trish está acompanhando a gente? Trish, are you together with us? Trish, are you together with us? O meu deu erro, a Camila disse que o dela deu erro, tá vendo onde errei. Pode ser, provavelmente, o motivo do erro pode ser ali na linha 29, tá, Camila? Na linha 29, observe que na linha 29, na hora de chamar a função, ó, eu tenho que passar o endereço de memória dela. Domingo, tá mais aí você está trocando direto no endereço da memória. Não seria problemático isso em questão de segurança? Não seria melhor criar variáveis de transição? A pergunta do Domingos é boa. Isso aí não dá problema de segurança? Não seria melhor criar variável de transição? É impossível você fazer essa troca com variável de transição. É impossível. Você só conseguiria fazer isso lá dentro do código main, igual a gente fez no início do exercício. Mas imagine, você tem uma função lá fora, você tem que fazer a troca de dados dela lá fora. Alguém vai consumir a sua função. Não tem como você fazer isso com variável de transição. E sobre a questão de segurança, é por esse motivo que eu estou utilizando a linguagem C. A linguagem C, ela te permite você mexer diretamente nos endereços. Por esse motivo, jogos de computadores são feitos em linguagem C. Por esse motivo, o Windows que você está utilizando é feito em linguagem C. Por esse motivo, o macOS que eu estou utilizando aqui, ó, é feito em linguagem C. Por esse motivo, vírus de computador são feitos em linguagem C. Justamente porque ela te dá esse poder de você mexer diretamente nos endereços de memória, tá? Por esse motivo, eu escolhi a linguagem C como linguagem para a gente trabalhar com estrutura de dados. Então, vamos lá. Vou explicar agora linha a linha. E agora vocês vão entender o que é um ponteiro na memória, tá? Vocês vão entender o que é um ponteiro. Olha lá. Qual é a diferença da função trocar? Vamos até fazer melhor. Vamos botar o nome da função trocar. Trocar sem ponteiros, tá, gente? Sem usar ponteiros. Só para ficar padronizado, ó. Troquem aí também, só para ficar padronizado, ó. Tudo bem? Eu troquei ali o nome da função, ó. Trocar sem usar ponteiros e trocar usando ponteiros. Primeira pergunta que eu vou fazer. Quem pode me dizer o que é um ponteiro? É verdade. O Domingos acabou de lembrar. Seria tentativa, né, Domingos, de trocar. Tentativa de trocar sem usar ponteiros, porque ele não troca, ele não consegue trocar. Muito bem lembrado, Domingos. O nome ideal da função seria tentativa. Quem pode me dizer o que é um ponteiro? O Emanuel disse que é um endereço da memória, um ID. Exatamente. Ponteiro, como o próprio nome diz, ele é um tipo de dado. Por favor, anotem isso aí em algum lugar. Por favor. Nas aulas online, vocês anotam alguma coisa? Só por curiosidade. Eu acho que alguém anota, né? Quem tem caderno aí? Só por curiosidade. Coloca assim, eu. Só para eu ter uma ideia. Quem é que tem caderno? Ó, o Cícero tem.
A Verônica, ótimo. Ó, o Juan usa o bloco de notas, muito bom. Então, por favor, esses colegas que usam caderno e que usam bloco de notas, coloquem em algum lugar assim, ó. Um ponteiro é um tipo de dado, é um tipo de dado, é um tipo de dado que recebe o endereço de memória de um. Olha que legal. Coloquem assim, ó, um ponteiro é um tipo de dado que recebe o endereço de memória de uma variável. Olha que legal. Professor, rapidinho. Pode falar. Joga aqui nos comentários o teu código do 23 até o 31, por favor. O meu tá dando um erro aqui, não sei porquê. É exatamente. Beleza. Tá dando erro Ó, na linha 29, justamente. eu vou pegar esse código aqui todo e vou colocar lá no Blackboard, tá? Quem quiser baixar ele, Tá tranquilo. eu vou botar lá no Blackboard, e aí, quem quiser baixar, deixa eu salvar ele como aqui. Arquivo, salvar como. Vou botar aqui no Blackboard. Exercício ponteiros, tá? Exercício ponteiros. Vou botar aqui no nosso Black, criar, que aí quem tiver com erro baixa, quem criar conteúdo, arquivo. Vou botar logo aqui, que aí código fonte em linguagem C de implementação de ponteiro. Implementação de ponteiro. Então, vou botar esse código aqui, que aí já exercício ponteiros. Está lá, quem quiser baixar. Que aí já bota o código todo. Prontinho, está lá. Basta dar um F5 aí no seu código em linguagem C usando ponteiros. Vou botar aqui embaixo do código em linguagem C implementação de filas, tá? Então, voltando lá para o código, eu vou rodar aqui só para a gente ver que interessante, que ele não... Agora, quando a gente roda o programa, professor, quanto a ponteiros e threads, quando eu uso um e quando eu uso o outro? O Emanuel perguntou sobre ponteiros e threads. São coisas completamente distintas, tá, Emanuel? A primeira coisa que eu preciso que você tenha em mente é que são coisas completamente distintas. Thread é uma coisa, é para você rodar vários processos na memória do computador, e ponteiro é para você ter acesso a um endereço de memória e poder mexer diretamente nele. Então, você vai usar threads quando você quiser disparar vários processos e utilizar melhor o processador. Você vai usar ponteiros quando você precisar alterar o endereço, alterar o valor de uma variável diretamente lá na memória RAM. A linguagem C te dá esse poder. Então, olha lá, eu vou colocar aqui no 1 vale 5, no 2 vale 10. A gente vai ver que, olha só que interessante, quando ele tenta trocar sem o uso de ponteiros, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Por isso que o Domingos falou que o nome da função deveria ser tentativa de trocar os dados sem usar ponteiro, porque na verdade é uma tentativa. Ele até chega a trocar, né? Observem lá nas linhas 5, 6 e 7. Observem que ele até chega a trocar, mas a gente viu que ela não surte efeito. Quando a gente chama a função trocar usando ponteiros, lá na linha 29, observem que, diferentemente da linha 24, na linha 29 eu passo um endereço de memória.
Por esse motivo, a função scanf, você tem que passar o endereço de memória. Olha lá, por exemplo, na linha 19. Eu quero todo mundo agora olhando para a linha 19. Todo mundo olhando para a linha 19, ó. Por que na linha 19 eu tenho que passar o endereço da memória? Eu tenho que botar o percent, o e-comercial na frente do num. Porque o scanf precisa disso, porque o scanf faz um apontamento. Quer ver? Ó, grudem o dedo no Ctrl, todo mundo gruda aí o dedo no Ctrl e clica em cima da variável scanf. Gruda o dedo no Ctrl e clica em cima da variável scanf. Olha o que acontece. Olha a chamada dela aqui, ó. Ela recebe, ó, um ponteiro. Olha que legal. Repararam isso? Por esse motivo, a função scanf ela consegue capturar o que o usuário digita. Que ela recebe o endereço de memória e ela recebe na função, olha lá o asterisco, ó, ela recebe um ponteiro. Vou voltar lá para o nosso código, tá? Voltem lá para o nosso código. O André perguntou assim, ó, professor, se colocar o e-comercial nas linhas 30 e 31, ele traz o endereço de memória. Exatamente. Se eu colocar aqui nas linhas 30 e 31 o e-comercial, ele vai imprimir o quê? Ele vai imprimir o endereço da memória RAM. Depois façam esse teste, tá? Então, por que a função trocar usando ponteiros, ela funcionou? Deixa eu ver quem é que vai responder essa questão para mim. O Kelvin Cavalcante. Responde para mim, Kelvin, por favor. Por que a função trocar usando ponteiros, ela funcionou? Kelvin ou então o Ian? Ian, responde aí para mim, por favor. Por que a função Kelvin ou Ian? Por que a função trocar usando ponteiros ela funcionou? O Emanuel está perguntando, professor, se a memória não tiver mais endereços disponíveis, ele daria erro ou jogaria algum endereço fora para substituir? Boa pergunta do Emanuel, ó. Pergunta do Emanuel, e se a memória estiver lotada? Se a memória RAM estiver lotada, o seu sistema operacional ele tem uma característica de fazer uma operação chamada swap. O que é a swap? Ele vai usar um pedaço do seu HD para fazer memória RAM, tá? Então, mesmo que você estoure a memória, os sistemas operacionais modernos, eles têm essa característica. Se você estourar a memória, ele vai usar um pedaço do HD para fazer memória RAM. Essa operação chama-se swap. Swap de disco. SWAP. Aí o Emanuel com certeza vai me perguntar, e se também não houver espaço lá no SSD ou no HD? Aí o seu programa ele nem rodaria, porque para ele estar rodando, ele precisa de espaço na memória RAM. Se a memória RAM estiver lotada, ele vai usar swap do HD para rodar a sua aplicação e para fazer a troca. E se ainda assim nem tiver espaço no HD, aí ele nem rodaria, porque ele não conseguiria espaço para rodar o programa. Mas esse pedaço seria apagado quando o computador se desligasse também? Sim, seria apagado. A área do HD ou do SSD utilizada para fazer swap, ela é limpa quando o seu programa sai da memória. No programa não precisa nem desligar o computador. Se o seu programa descarregar da memória, ele vai lá na área de disco que ele fez swap e limpa. Eu fiz a pergunta aí pro Ian, ele disse que funcionou porque apontou os endereços, exatamente. Então, olha só, por que a função de troca de dados usando ponteiro, por que ela funcionou? Ela funcionou porque
eu passei o endereço de memória das variáveis. E lá na função trocar usando ponteiros, ó, lá na linha 10, ó, ele recebe o endereço de memória. Aquele asterisco aqui, ó, que foi a pergunta do... Não sei quem foi que fez a pergunta. Foi tu, Domingos, que fez essa pergunta do asterisco? Acho que foi o Domingos. Foi o Cícero, né? Acho que foi o Cícero que perguntou. Professor, o que é aquele asterisco? Isso, foi o Cícero. Aquele asterisco é justamente você falando assim, olha, eu quero manipular a troca de dados, mas eu vou direto no endereço da memória. Então, coloquem um comentário bem aqui, ó. Por favor, todo mundo, coloque um comentário bem aqui, ó. Na linha 4. Coloquem assim, ó. Recebendo parâmetros por valor. Por favor, coloquem esse comentário, ó. Recebendo parâmetros por valor. Copiem esse comentário e coloquem na linha 24. Colhem lá e coloquem assim, ó. Enviando parâmetros por valor. Por favor, gente, isso é importante. Eu vou pedir para vocês fazerem isso. Coloquem esses dois comentários. Daqui a pouco a gente vai colocar mais dois. Mas primeiro coloquem esse daí, ó. Não, tô assistindo aqui pelo. Coloquem assim, lá na linha 4, recebendo parâmetros por valor. Certo. E lá na linha 24, enviando parâmetros por valor. 5. Já eu vou pedir para vocês colocarem outro comentário. Eu vou pedir para vocês colocarem... Também, Deixa eu mutar o... Desculpa, professor. É meu irmão. Tranquilo. Eu já te mutei aqui, não? Don't worry. Agora vocês vão colocar outro comentário aqui, ó. A linha 10. Vocês vão colocar assim, ó. Outro comentário na linha 10. Recebendo parâmetros por referência. Recebendo parâmetro por referência. Vou pedir para vocês copiarem esse comentário e colocarem na linha 29, ó. Só que na linha 29 a gente vai trocar o início, vai ser enviando, ó. Coloquem assim, ó, enviando parâmetro por referência. Por favor, não esqueçam mais isso. Passagem de parâmetros por valor, passagem de parâmetros por referência. Quem é que pode me dizer qual é a diferença de passagem de parâmetro por valor e a diferença de passagem de parâmetro por referência? Quem é que pode me dizer isso? O Emanuel falou aí, ó, um referencia o ponteiro, exatamente. A passagem de parâmetro por referência, eu estou passando a referência do endereço de memória, passando o endereço de memória. Passagem de parâmetros por valor, eu estou passando somente o valor. Por isso, a função trocar sem usar ponteiros, ela não consegue trocar os valores de tá? Porque ela só recebeu o valor. Ela não recebe o endereço de memória. Ela só recebeu o valor. Então, ó, me lembrem na semana que vem da gente fazer algumas questões sobre ponteiros. Vou mostrar aqui rapidinho um calendário para vocês. Olha o que nós vamos fazer. Hoje, já estou finalizando a aula, tá, gente?
Hoje é dia 2, ó. Hoje é dia 2 de setembro. A gente começou filas. E a gente falou de filas e de ponteiros. No dia 9, a gente vai falar de pilhas. No dia 16, a gente tem até condições, se vocês quiserem, que na semana que vem eu fecho o assunto. A gente fala de pilhas aqui. E eu tenho condições. Se vocês quiserem, a gente já tem condições de avaliar dia 16. E aí deixa mais tempo lá para. Mas se não, a gente mantém esse cronograma aqui. A nossa avaliação é dia 23, ó. Então a gente, na semana que vem, hoje a gente, dia 2, a gente falou de filas e ponteiros. No dia 9, a gente fala de pilhas. E no dia 16, a gente fala de listas encadeadas sequenciais e a gente faz um algoritmo de implementação de pilha. E aí avalia no dia 23, tá? Valendo mais um ponto, e aí eu já botei os códigos aí para vocês já começarem a analisá-los com 3 semanas de antecedência. Eu quero que na próxima avaliação todo mundo tire nota boa. Todo mundo tire nota boa. Não deixe para estudar em cima na hora de fazer a prova, viu, gente? Igual aconteceu com alguns colegas. Vamos usar o tempo da prova só para fazer as questões mesmo. Não, e, se possível, refaçam esses exercícios pelo menos uma vez daqui até semana que vem. Porque na semana que vem a pedreira é pior, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Semana que vem a pedreira é pior. Semana que vem a gente vai ver a parte 2 e 3, pilhas e listas encadeadas ordenadas. Então, não deixem acumular. A semana que vem piora um pouco mais, e aí, no dia 16, piora um tiquinho mais. Porque eu vou botando com nível de dificuldade. Hoje foi tranquilo, hoje foi só fila e ponteiro. Na semana que vem a gente vê as pilhas e as listas, e no dia 16 a gente faz implementação de pilhas. Dúvidas? Tá tranquilo? Posso ficar despreocupado? Ótimo. Então, nos encontramos na semana que vem. Analisem, por favor, analisem o feedback que vocês acabaram de receber. Tem as questões que você errou, tem o motivo do qual você errou. Se tiver alguma dúvida, me escreva de volta. Lembre-se que essas questões que vocês erraram voltarão em outras avaliações, ok? Muito obrigado pela presença. Nos encontramos na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo local.